Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Extensão. Eu estou aqui com o Samuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, Samuel. Bom dia, boa tarde, boa noite e não sei mais o quê. Boa madrugada. Boa madrugada. Que provavelmente vai ser o horário que eu vou editar isso daí. Então, a gente tá aqui hoje com uma convidada muito especial, não é mesmo? Apresente-se, convidada, para os nossos ouvintes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu sou mais educada que vocês. Eu sou a Bruna Toso, né? Tavares, por favor, fale seu nome completo. Meu nome completo é Bruna Toso Tavares, mas em geral eu me apresento como Bruna Toso. Ela tosa o último nome. Eu, inclusive, pus no meu filho só o Toso. Eu fiz isso com meu filho, por uma questão, senão o sobrenome morreria, acreditam? E aí, meu filho é Pedro Toso e o sobrenome do pai dele. Mas eu sou professora da Letras, né? E tô na UENG há 2 anos. Fiquei um ano como professora convocada, designada. E agora tô há 1 ano nomeada aí, né? Efetiva já, Samuel? Não, a gente já considera efetivo? A gente não tem a estabilidade ainda, mas a gente já é efetivo, né? Então, eu fico com essa dúvida. Não sei o que juridicamente nós somos. Você sabe que você me deu um banho de água fria, me jogou um balde de água fria no dia da posse. Porque eu entrei no elevador e falei assim, pronto, agora eu já posso morrer, que meu filho vai ter isso. Ele falou, não, você vai ter que esperar 3 anos. Sabe que assim? É o período purgatório, né? Ou probatório. Tive essa coisa, meu Deus. Foi chorar no banho. Processinho. Samuel é mestre em nos dar... pessimista convicto, né? né, provocações e pessimismos. Você já deu aula no jornalismo, já? Você falou o nome dela? Não, a Tainá foi. Você é uma turma depois? Eu dei aula no jornalismo e na PP por 2 semestres. E aí, Bruna, aprovada? Quase me achará, né? Tainá, Bruna. Ela não é nem doida de falar mal aqui, né, gente? Não, mas eu gostei bastante de trabalhar com as turmas aqui do Bloco 6. É gostoso dar aula na comunicação, não é? Ótimos alunos, assim. Eu trabalhei com metodologia científica e, em geral, as pessoas acham que é uma disciplina que não é tão interessante. E, embora eu também não tenha tido uma boa experiência enquanto aluna na disciplina, hoje eu vejo como uma disciplina muito gostosa, defendendo... fundamental, Não, né? é fundamental e que se você... não falando mal da minha professora, que eu nem me lembro quem foi, mas... Um beijo pra ela! Foi ótima a disciplina. Mas, assim, eu tento explorar de uma forma, assim, bastante prática. Então, pedindo para que os alunos pensem em pesquisa. Não sei se os alunos gostaram, Tainá? Mas, assim, ela fez muitas... Ela deu um sorriso, socorro! Me tira daqui. Mas eu vejo que... Eu acho que eles achavam difícil, complicado, porque é uma disciplina do início do curso. Se eu não me engano, é do Terceiro período. Terceiro período, né? Mas o problema dessa disciplina é que você pegou o começo da pandemia, sim, né? Sim, foi AD. A primeira turma que eu dei condensado em 6 semanas. Só que eu tinha 6 turmas. Eu sei que, assim, foi pra mim foi uma loucura. E eu ainda tinha outro emprego. Você não entrou logo no comecinho? Não, eu entrei no segundo bloco com 6 disciplinas pra em 6 semanas dar a carga horária. Eu sei que era uma carga horária, assim, acho que eu lembro que em um mês eu lancei 280 horas de aula, assim. Eu falava assim, não, eu só queria sair, eu só queria ir embora. Foi muito complexo. Eu queria ir embora. Porque eu tinha um outro emprego, eu trabalhava no IF e peguei aqui na UEM ao mesmo tempo. Nossa. 2 empregos de 40 horas. Eu tive, inclusive, que sofrer processo... Não sofrer processo administrativo, mas tive que responder tanto perante a UENG quanto o IF a possibilidade de compatibilidade de cargo... acúmulo de cargos, né? Porque diz que as 2 únicas categorias que podem extrapolar 60 horas semanais são enfermeiros, né, profissionais da saúde e professores, desde que a carga horária seja compatível. E aí, das 2 instituições... aconteceram, né? Correram processos sobre isso e deu tudo certo. Mas, no primeiro mês, eu surtei. São muitas horas, né? Eu queria sair, assim. Stefânia, que mandou áudio, assim, tipo... Conversamos várias vezes e eu ouvia o desespero na voz dela e eu acabei ficando por causa da Stefânia. Ela brinca que a primeira vez que ela achou que ela estava tendo um AVC foi diante dessa conversa. Tadinha. Foi mesmo. Foi porque eu lembro que ela comentou desse dia, ela vai embora.
Mas eu só queria ir embora. Mas que bom que eu fiquei, porque foi uma ótima experiência com as turmas aqui da comunicação. Eu tenho gostado muito da UENG. Pra gente que é do discurso, você é da argumentação e discurso, e da linguística, de modo Sim. geral, é gostoso trabalhar com essa interface na comunicação. Não, né? eu gosto muito de pensar a pesquisa também, sabe? Eu Sim. gosto, meu percurso aí profissional, né? Eu terminei o mestrado e fui dar aula numa universidade, depois fui para outra universidade durante o doutorado. E quando eu terminei o doutorado, eu tinha muito essa questão assim, eu vou continuar dando aula no curso superior e eu não tenho essa vivência no ensino médio, na educação básica, de forma geral, Sim. né? Uhum. E eu tinha o desejo de morar no Nordeste. Sempre tive. Eu conheci João Pessoa Minha em 2000. mãe. Minha mãe ama. Quem não ama? É. Se alguém não ama, você me diz, por favor, que eu não quero... Não quer fazer Eu amizade. conheci poucos lugares lá, mas todos que eu fui, eu gostei. Não, bastante. e a beleza do local, mas principalmente as pessoas. Eu conheci em 2009 e tinha esse plano de morar em João Pessoa. E Você quando foi na Bralim? Não, eu fui para um evento em Recife, de discurso. Porque na Bralim, em 2009, foi em João Pessoa. Ó, eu fui Foi, para um lembro. evento... A memória, né? eu não participei dessa Bralim. Foi Eu muito participei de um evento em Recife, que agora também não me lembro mais o nome do evento. Foi um de... bom. Recife, o pessoal chama. O calor é grande, calor. né? A criminalidade também. Tem umas assim. amigas que trabalham lá, assim, que... Nossa. E aí, quando eu acabei o doutorado, eu me deparei com alguns concursos, né? Fiquei naquela de concurso e fui fazer um concurso do IF na Paraíba. E na mesma data tinha um para substituto e fiz esse concurso lá e acabei indo dar aula, acabei passando e fui morar lá para dar aula no IFPB, para dar aula em ensino médio. E aí, assim, essa experiência na educação básica veio. Eu não lembro porque que eu comecei a falar isso acontece frequentemente. Não, assim, tem a ver, assim, porque a gente tava falando que você veio pra cá, começou, eu perguntei, você deu aula no jornalismo, na publicidade também. Na publicidade, mas não lembro porque que eu comecei a falar do Eu IF. Não, você lembra? Não, foi porque você começou a falar do seu percurso, então... Conte-nos um pouco, assim... Vamos voltar um pouquinho Como que mais. a pequena Bruna chegou até aqui, né? Como a estrada até aqui, sua formação... Do mestrado até... Não, da sua formação. Antes de chegar em Volte passos. às E vou origens. colocar a minha história na extensão também, que eu me preparei Claro. pra falar disso, gente. Vamos A gente voltar. vai chegar nesse momento Quando os ainda. continentes eles estavam unidos, Tá. o que você fazia? Assim como a outra Bruna que veio aqui, a Bruna Fontoura, eu também sou de Poços de Caldas e também morei em Poços de Caldas até os 18 Tem aquela anos. piadinha, né? Então, todas as pessoas que moram em Pós de Caldas são Brunas. Né? E vão pra UFMG. Eu, antes de chegar na UFMG, fui fazer graduação na UFOP. E fiz letras, licenciatura em língua portuguesa e bacharelado fez o foco, em linguística. não foi? Sim, estudamos na mesma Ela falou aqui época. pra nós. Não, e somos Conterrâneas e contemporâneas. contemporâneas É de todo Mariana. um multiverso do Fala Extensão, que todos os professores se interligam de alguma forma, né? Com certeza, a gente acabou de lembrar algumas aí Sim, agora sim. mesmo, né? A Débora, o campus da UFOP de História e Letras na época em que nós estudamos, não é Ouro Preto, é Mariana, é o ICHS. Na época tinha só Letras e História. E a Débora, se eu não me engano, a Débora entrou no mesmo ano que eu, assim, a gente fez todo E sabe o quem percurso fez junto. lá também? A Quem? Stefânia. Sim, a Estefânia, a gente se lembrou. Eu entrei em 2005, ela entrou em 2006. E a gente tinha uma amiga em comum, a gente tinha um contato aí. Ela se lembrou conversando com a Bruna. Eu tenho essa lembrança. Eu lembro da Estefânia toda quietinha, assim, o cabelo comprido, assim. O que se Sim, transformou, hein? E sabe o que ela contou esses dias? Ela virou e falou assim, já te contei que eu não gostava de você? E aí o pessoal falou assim, mas por quê? Ela falou assim, porque você ria muito, você era muito feliz, chegava conversando muito. E o que eu respondi pra ela é que bom que hoje ela ri com... Cidade ali a incomodava, né? É isso, né, gente? Né? Cada uma com a sua personalidade. Às vezes a gente Menção honrosa, né? Pra ela. Então, que bom. Mas eu fico feliz que hoje a gente pode rir juntas aí. Com Se certeza. encontrou todo mundo no mesmo lugar. Todo né? mundo, Que né? é a vida, né? Com certeza. Na UFOP, posso já começar a contar da experiência na extensão? Claro. Ou vocês vão perguntar Não, depois? Então, Não. você fez graduação em letras, é isso? Conte Fiz graduação tudo. em letras, licenciatura em língua portuguesa e bacharelado em linguística. Porque eu tenho orgulho de falar desse bacharelado em linguística, porque não é tão Sim, comum, não né? é tão comum, é um curso relativamente A recente Unicamp, de poucos lugares, né? a Unicamp, se eu não me engano, tem A UFSCar linguística. tem. A UFSCar eu não sabia. E comecei em 2008, comecei em 2005, terminei em 2008. E eu tava pensando, né, que no meu último ano na UFOP, eu me matriculei numa disciplina, só eu me matriculei.
E eu precisava daquela disciplina para formar. Acho que era no último semestre. E aí, decidiram manter a disciplina, mas não seria eu e o professor tendo aula. Era uma disciplina de oralidade acho que era oralidade escrita na sala de aula. E o que ficou determinado é que nós faríamos um curso de extensão para os professores da rede pública. Então, enquanto... eu não digo nem que eu ministrei o curso, né? Mas eu participei na discussão com a professora Elaine Chaves, que, se eu não me engano, é professora da UENG hoje. De Ibirité, se eu não me engano. Eu vi o nome dela naquelas planilhas lá das nomeações. Pode ser mal, assim, de nome. Ela era minha professora. Não de metodologia, né? Não, dessa disciplina aí, de metodologia, desculpa. Já tá botando ela no Não, eu não lembro quem é de metodologia. E aí, a disciplina que tinha essa temática, né? O momento ali era dessas discussões sobre o PCN colocava em discussão a questão da oralidade. Então, a gente fez uma série de leituras, discussões e preparamos esse curso, né? Ela muito mais que eu, obviamente, né? Eu era uma aluna de graduação. E, além disso, eu fiquei pensando quantas vezes eu já fiz cursos de extensão, né? Na UFOP, eu fiz cursos de inglês, fiz cursos de italiano, com um professor queridíssimo, tinha Aldo, e era uma figura, assim, aprendemos muitas músicas em italiano, muitas. Chique. E minha mãe é italiana. Eu só sei uma expressão que deve estar errada ainda em italiano. Qual? I volo una birra, que eu quero uma cerveja. É isso? Sim, tá certo. Eu sei muitas, mas a maioria eu não posso falar aqui. Porque a minha mãe é italiana, minha avó era aquela, sabe aquela italiana? A primeira coisa que aprende Só é coisa ruim, né? Um Natal eu fui passar o Minha Natal com avó a minha também família fala, lá. ela é de descendentes italianos. Olha, Ela falava muito palavrão não, vocês não têm ideia. E eu fui passar um Natal na Itália com a família da minha mãe uma vez. Chique, hein? A gente só tem convidados. Nacional, assim, é pé aqui. de rato mesmo, hein, lá. Não, mas eu fui morar na França e aí fui passar o Natal. isso? Fala mais algum você lugar. também Mas morou você na também França, fez para, França. Samuel. Eu morei muito Não, menos mas você foi pra tempo. Itália. Nossa, gente, eu que Arrasando o máximo bala. foi do Iguaçu pra cá, e é isso. Um beijo. E aí ficavam assim, ai, o que você fala italiano? E aí me pediram pra ficar quieta. E ó, que uma família italiana que todo mundo... né? Então eu sei muitos palavrões, e é melhor eu não reproduzir aqui. E é o que eu aprendi com a minha avó. Essa minha avó que eu tenho uma tatuagem, a assinatura dela, que é essa minha avó muito amada. Como chamava sua avó? Maria Seguso Toso. E eu fiz a assinatura dela aqui E no bacana braço. também que você fez a homenagem ao Toso, né? Em relação ao seu filho, pra não perder o seu filho. Porque senão acabaria ali, Sim, sabe? com certeza. Ele era o único possível, né? Por enquanto, né? Mas vamos ver. Não, mas acho que não teremos mais descendentes Tozinhos. da família. E aí eu já tento fazer, assim, uma coisa... Meu filho, você vai pôr qual sobrenome? Assim, eu nem sei se eu vou ter filho, ele falou pra mim. Mas vamos ver. Aguarde mais alguns anos. né? Talvez ele sofra uma pequena pressão, que o pai dele não ouça esse podcast. Não chegue, né? Mas, enfim. Então, voltando à história da extensão, eu fiz, então, vários cursos de extensão. Italiano, inglês. Porque meu pai é cidadão americano. Tô falando, assim, com uma certa vergonha, assim, porque, né? Ai, gente, desculpa, né? É mesmo? Não, o meu pai é brasileiro naturalizado americano. E minha mãe é italiana naturalizada brasileira. Uma cidadã do mundo. Queria conhecer mais do mundo, mas infelizmente ainda não tenho recursos para isso, mas espero um dia ter. O Setúbal, o seu pai, era dono de um banco, Não, né? e meu pai é um pouco mão de vaca, assim. Ele não financia minhas viagens, ele financia estudos. Se eu falar que é um congresso, talvez ele ajude, mas... O congresso da Itália, pra visitar as coisas lá. Mas até que eu viajei bastante, assim, em função de congressos, assim, a gente teve na universidade, né, Samuel? Sim, Acho que Samuel, num tempo bom, num né? tempo muito bom, em que meu mestrado, eu participava de muitos e muitos eventos. Tinha muita E aconteciam muitos eventos e tinha um auxílio muito bom, e né? era legal que tinha oportunidades da graduação até o pós-doutorado, assim, em qualquer nível que você estivesse, você tinha essas oportunidades de ir a evento, conhecer outros cultos, fazer uma formação linguística, e assim, tinha muita... Olhando hoje o cenário... Era uma outra situação. Outra realidade, né? Essa coisa de morar na França mesmo teve a ver com uma ideia. Meu objetivo era fazer um doutorado sanduíche. E aí eu queria me preparar para a língua. E aí, na hora que eu terminei o mestrado, Você ficou um tempo por lá. fui lá para estudar francês. Só que quando eu voltei, eu resolvi ter filho. E não por causa do meu filho, que eu teria levado meu filho, ele vai comigo pra todo quanto é lugar. Eu brinco com ele que olha a arrogância falando, mas eu falo isso pra ele, confesso. Eu falo pra ele que ele tem muita sorte, meu filho. Porque ele é um menino que conhece todas as regiões do Brasil.
O meu filho, ele tinha 1 ano e meio, ele dormiu enquanto mamava e eu ouvia Bethânia ao vivo, porque eu levei ele para um show da Bethânia em Inhotim. Eu brinco com ele assim, nossa, você tem muita sorte, né? Que muita cultura, vai falar, né? Vai falar que é arrogante, mas meu filho gosta. Né? E já me perdi de novo onde eu tava, em que percurso. Você tava nas extensões, foi fazer um tempo na França pra estudar. Ah, não, isso, eu tava falando na extensão da UFOP, aí depois fui fazer mestrado, terminei a graduação e emendei imediatamente, né, no mestrado. E durante o mestrado, de novo, eu fiz curso de extensão aí na UFMG, no Senex da UFMG, curso de francês. Famoso esse Senex, que a Bruna também falou sobre isso. Não, o Senex é um centro de extensão, é um dos, né, da UFMG, mas é um centro específico lá da Letras e consolidadíssimo, assim, com muitos cursos, de várias, assim, tem línguas que eu não tenho a menor ideia de como, se eu escutar, eu não consigo reconhecer. Assim, não tem só inglês, francês, espanhol, italiano, que são essas línguas que a gente se depara mais. Que, por exemplo, na UFOP a gente tinha inglês e italiano, né? E a UFOP, uma universidade bem menor do que a UFMG, tem várias línguas, assim, o alemão, o russo, se eu não me engano tem chinês, japonês. Eles aplicam várias provas de proficiência. E tem outros cursos muito interessantes. Assim, eu me lembro de um recente da Carla Coscarelli sobre preparação para consumidores, assim, era uma leitura crítica do marketing, sabe? Para discutir. Então, assim, tem muito curso bacana no Senex da UFMG. E aí fiz francês lá também. Depois, no doutorado, não participei mais como aluna de nenhum curso, que aí o francês que eu queria, eu já tinha ido para a França aprender. E aí também, no doutorado, com um filho pequeno, né? No doutorado, meu filho tinha 1 ano. Aí ficou difícil também me envolver em outras atividades além da pesquisa, né, da tese. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu fui para Paraíba, né? Aí, eu já adiantei no meu percurso aí, fui para Paraíba, fui dar aula na educação básica, que eu falei que era um desejo, né, de conhecer essa realidade. E na Paraíba, quando eu cheguei lá, eu comecei, né, meu interesse por redação, por argumentação, já vinha de um longo tempo. Meu mestrado e meu doutorado são nos estudos linguísticos e, mais especificamente, na linha de linguística do texto e do discurso. Eu sou da análise do discurso, assim como o Samuel, mas trabalho numa perspectiva retórica, numa perspectiva da argumentação. E, então, assim, já me dedicava ao estudo do texto e do discurso e da argumentação. E chegando lá no IFPB, eu acabei me dedicando muito ao ensino de redação para o Enem. Também já tinha essa experiência, já trabalhava há muitos anos com redação de concurso. Eu no Enem. Ai, não tirei 1000, não. Foi bem? Foi bem? Foi. Arrasou, hein? Eu falei, senão eu não estaria aqui. Show de bola. Mas eu estudava bastante, E quem era professora de redação? Lembra o nome? Lembro, era professor. Um professor? Era professor. Professor Samuel. Não. Comigo ela desaprendeu, coitada. Não, mas é que o Enem é tipo assim, é diferente dos outros vestibulares, né? É bem assim, próprio, né? A redação, né? Sim. É o carro-chefe do Enem, a redação. Pois é. E aí, quando eu cheguei lá no IFPB, eu comecei a trabalhar com redação e eu cheguei lá em julho. E no final do ano, os alunos já tiveram com essas aulas, eu fiz um intensivão. E eu gosto dessa... Eu não gosto de falar, né, gente? Vocês estão percebendo que eu gosto. E aí, eu dava aula, pra vocês terem ideia, num palco. Eu pegava música na internet. Era um show. Eu tenho vários registros, assim. Eu ensinava crase com o funk da crase, que é o do Creu. É uma paródia com Creu. E eu punha os alunos pra dançarem no palco. E aí, assim, virou um show. Sabe aquela coisa do professor de cursinho que dá o show? E eu me realizei naquele lugar. E os alunos tiveram um bom desempenho. E aí, eles começaram, não, tem que fazer pra mais gente, tem que fazer pra mais gente, tem que fazer pra mais gente. Veio pandemia, né? Porque eu dei aula o segundo semestre de 2019. 2020 veio pandemia, até que se ajusta tudo. E aí, no finalzinho do meu contrato lá, no início de 2021... meu contrato acabou em julho de 2021. No começo do ano, eu falei, eu preciso para essa extensão, porque eu tô prometendo isso, eu fazia como projeto de ensino, mas eu falei, eu preciso fazer essa extensão. E aí, eu propus 2 cursos de extensão. Na realidade, não são 2 cursos. Um curso lá no IFPB. O curso de extensão, esse para redação, que era redação do 0 ao 1000, porque era a ideia de começar do 0 para chegar na nota 1000. E eu abri 30 vagas.
e nós tivemos 300 inscritos. Meu Deus. E o diretor de lá, uma figura que quer atender todo mundo, falou assim, você vai atender todo mundo? Eu falei, como, né, querido? Ele falou, o que você precisa? Eu falei, preciso de muitos tutores. Aí ele falou, então vamos arrumar. E aí, ele conseguiu, com o IFPB, tem um curso de letras lá, ele conseguiu 12 tutores, e eu convidei também os alunos aqui da UENG, porque eu já estava na UENG desde setembro de 2020, eu fiquei com os dois, né, à distância. E aí, nós tínhamos 5 alunas voluntárias aqui da UENG, né? A Alessandra, a Glauciana, a Aline Maria, a Lenice e a Amanda. Beijo, abraço. Agradecendo aqui. Algumas pularam antes do fim da viagem ali, mas eu agradeço mesmo assim. Retiro os beijos e abraços a vocês que pularam fora. Algumas não deram conta, porque acabou sendo um curso curto, de 3 meses, né? Porque era esse finalzinho. Mas, assim, a gente tinha 300 alunos. Uma demanda, acaba sendo uma demanda muito grande. E corrigindo redação semanalmente. Nossa. Porque eu dava aula, 2 horas de aula semanalmente. Linha de produção. Né? E aquela coisa de capacitar tutor, de acompanhar. Foi muito estressante. E junto com e além desse curso, eu propus um clube de debate. Porque para fomentar os debates a temas em relação à redação? Não, eles não tinham relação. Tanto que os alunos, a maioria, não eram os mesmos alunos. Esse clube de debate surgiu assim, a ideia. No primeiro ano do ensino médio, um dos conteúdos era debate regrado. E os debates aconteciam de forma muito interessante, de forma geral. Assim, no primeiro ano que eu tive lá, a gente fez... Mas era mais quadradinho, assim, mais formal ou não? Não, eu fazia uma dinâmica. Por exemplo, turno de fala. Nesse primeiro ano, eu dava o meu celular na mão da pessoa e falava assim, quando você for passar, só pode falar quem tá com o celular na mão. Aí ele tinha que jogar para outro, então eles achavam o máximo jogar meu celular. Então, assim, eu não costumo fazer nada muito quadrado, não consigo seguir esse formato quadrado, não. E acho que e para os alunos, né, principalmente da educação básica, precisa ser mais agitado. Dinâmico. Mais dinâmico. Queimar mais energia, né? Aí, no segundo ano que eu tava lá, eu levei os alunos pra mesa de ping-pong. Então, o turno de fala era a bolinha de ping-pong. Interessante, muito bom. Mas veio pandemia. Mas aí, e a gente batia temas assim, eu deixava os alunos decidirem. Então, no primeiro ano eu decidi, aí era sobre os impactos do uso de smartphones por jovens. No segundo ano que eu tava, eu já deixei que eles decidissem, e aí surgiu de tudo que vocês podem imaginar, assim. Tudo que vocês possam imaginar. Biscoito ou bolacha, foi muito interessante a discussão do biscoito ou bolacha. Eles foram em etimologia. Pra você é o quê? Bolacha. Coentro ou cheiro verde, né? Não, mas coentro e cheiro verde não é a mesma coisa, não é? Não sei. No Nordeste não é, não. Não, é coentro diferente. É uma coisa, o cheiro verde é outra. Pra você é bolacha ou biscoito, Samuel? Pra mim, é bolacha. Bolacha recheada, Pra né, mim, gente? pra mim, biscoito é de polvilho. Isso. Não, pra mim também. Mas a gente tá todo mundo aqui. Aqui é todo mundo da mesma região. E pra Tainá é conhecer, né, Tainá, gente? o que você prefere, Tainá? Qual que é? É biscoito ou bolacha? Bolacha também. Então ganhou. Agora, tem uma aqui também que eu nunca entendo aqui em Minas, é o pão de sal e pão doce. Em algumas regiões, né? Pra mim... Aqui tem pão de sal e pão... Você prefere pão de sal ou pão doce, não é? Então, Pão de sal. Assim, eu também prefiro pão de sal. Mas o pão de termo, sal né? é o Pão pãozinho francês comum, né? Em Poços, acho que a gente fala mais pão francês. Eu vejo francês. mais aqui, e indo pra Belo Horizonte, o pão de sal e o pão doce, né? Variação linguística, né, gente? Total. E tem uma característica principal aqui, é o viu, né? Eu adoro o viu. Viu? O viu aqui de Passo. Eu reparei. Eu uso muito. Não, o viu aqui de Passo, deixa eu lembrar como que ele funciona. É o seguinte. É pra começar? Viu? Não, ao contrário, termina. É o entendi. Viu. Então, assim, você tá falando assim, nossa, então ele deu um curso de extensão assim, essa viu. Diferente do que eu acho que a gente conhece. Viu? Me fala daquele seu plano, seu projeto de extensão. Pra começar. Isso, abre o turno. Você sabe que na Paraíba... Aqui, eu já reparei muitas pessoas falando, eles encerram, né? O viu. Não sei se você Já percebi. É uma concordância, assim, tô de acordo. Isso, entendi. Eu peguei da Paraíba, né, desse tempo que eu passei na Paraíba, o pronto. Você me fala uma coisa e eu respondo pronto. Mas eu já percebi que algumas pessoas acham mal educado. Porque a pessoa me diz alguma coisa, eu falo pronto. Pra você, tá tudo certo. Entendi. Mas muitas vezes soa mal educado, eu já percebi. Porque pra nós o pronto é pronto.
É tipo o que assim, você quer cerrou, fazer agora? né? É isso. Fica quieto, por favor. É Pronto, tipo isso. vai lá, não, lá o pronto é... Nossa, beleza, tá É. ótimo. Tanto que eu tenho me policiado pra usar o certinho. Aí agora eu tô no visto do certinho. Certinho. Tem uma amiga minha que a gente tava conversando sobre isso. Que eu falei pra ela, eu gosto muito de rosca. Ela, o que é rosca? Eu falei, expliquei pra ela o que era, mandei a foto, tudo. Que também aqui deve ser o pão doce, né? Aqui é o pão doce. Será que a rosca é o pão doce? Porque eu ia falar, como que ela conhece que era aquele, rosca? aquele Ela não sabia o que era. É que ela é do sul, ela não sabia o que era. Lá é cacetinho, né? Lá é pão, O pão francês, o né? pão francês. No Paraná também sabe. Mas aí, voltando ao... Agora eu não vou deixar vocês falarem de novo. também é assim, eu tô fazendo viu? A gente exercício vai- de deixar vocês falarem. Coitado de quem foi editar. Não, eu não vou cortar Não, nada. essa vai ao vivo. Vai na É íntegra. uma live. Mas aí, voltando pro assunto do IF, né? E aí, só que em uma turma especificamente, não funcionou essa escolha do tema. Em todas, era biscoito ou bolacha, questões de armamento, se deve armar ou não a população, aborto ou não. Aborto fica sempre num lugar comum que eu já nem deixo mais discutir, que falo, não, uso recreativo de drogas. Só que numa turma, nenhum tema dava certo. Tanto que o primeiro tema que eles... Você diz não dava certo porque eles se pegavam assim? Exatamente. Tinha um aluno especificamente de extrema direita, um aluno que colocava assim no perfil do Instagram, conservador, de extrema direita, que não aceitava discutir nada. Então, o primeiro tema proposto foi... E era uma turma que o restante da turma era muito progressista, assim, bastante desconstruída e esse aluno especificamente não. E aí ele não boicotava. Não, mas assim, que eu comecei a me preocupar, embora eu discordasse do posicionamento dele, enquanto professora, assim, eu precisava protegê-lo ali daquela situação e mediar. Não, mas eu fiquei preocupada. A turma se virou contra ele. E ele, muito convicto e muito... E, assim, eu fiquei preocupada, assim, com a violência que a discussão... assim, com o caráter violento que a discussão tomou. E aí eu falei, não, gente, a gente precisa trabalhar isso aqui. E comecei a pensar em formas de levar de conduzir essa discussão de forma democrática, de forma segura para todo mundo, né? Então, por exemplo, a minha primeira saída foi trabalhar com comunicação não violenta, com empatia. Então, e aí, só que isso não cabia também ser feito ali no conteúdo do primeiro ano, principalmente no ensino remoto, em que a gente, né, porque logo essa briga aconteceu numa semana, as aulas começaram assim, final de fevereiro, e logo em seguida veio a pandemia. Então, eu não tinha como conduzir isso só na turma, né? Só no decorrer do curso ali do primeiro ano. Falei, vou propor uma extensão, um clube de debate. Só que esse clube de debate, antes da gente começar com os debates efetivamente, eu fiz toda uma preparação com comunicação não violenta, discutindo questões de empatia. Porque, assim, em vários momentos, o que eu tentei demonstrar com eles era assim, esse aluno mesmo era um rapaz muito inteligente, muito mesmo, assim, que me assustava um aluno de primeiro ano ter as leituras que ele tinha. E tentei mostrar para ele, assim, como que nós somos sujeitos constituídos pela nossa história. Então, por exemplo, um dia ele me perguntou assim, mas você é feminista, professora? Eu falei, sou. Ele falou, por quê? Eu falei, porque pela minha história, seria impossível não ser feminista, né? E comecei a contar da minha história. Então, por exemplo, falei, né, que eu venho de uma família de artistas, né? Meu avô veio para o Brasil, ele era um mestre vidreiro e veio para o Brasil para abrir uma cristaleria em Poços. Então, assim, é bastante famoso. Sim. E aí, meu avô ia na Hebe, ele era uma figura conhecida. É mesmo? Depois eu te conto. Eu achei chique. Você conhece a Cadoro em Poços? Não, tava em Ribeirão. Mas a Cadoro é uma loja grande, assim, tem lojas em BH, em São Paulo. Depois eu te conto, não era tão chique. Não, mas independentemente... A gente não se chamava de mestre vidreiro, não. A gente era meu avô era um mestre vidreiro, né? A família tem brasão em Veneza. A minha mãe nasceu em Murano, que é a ilha do vidro, porque teve uma guerra que do Murano, todo mundo foi pra Murano, os mestres vidreiros foram pra Murano. Em Murano você anda, logo que você entra tem a Barovieri Toso, a família Toso é muito tradicional em Murano, desde 1200, com a tradição do vidro. Né? Tá convidado que vai levar a gente pra Itália. Vai levar a gente pra visitar. Gente, e assustador. Eu fui pra Murano, né? E eu fui no cemitério, porque nem lembro por que eu fui no cemitério.
acho que no Natal, ia minha tia, ia visitar o túmulo, o que tem de Bruna Toso enterrada lá. Ai, que É horror. assustador. Ainda bem E que não você é- veio pra cá, né? Dá uma afliçãozinha, né? Ai, Embora a que gente horror. saiba que vai morrer. Ai, mas Espera- ver o seu espera nome mais assim. alguns anos, né? Mas não tinha o Tavares. Aí o Tavares é Aí brasileiro. diminui as probabilidades. Mas aí, em função disso tudo, né, eu resolvi criar o curso com essas questões de comunicação não violenta e empatia e discutindo com esse aluno, então, como que na minha história não era possível ser feminista, que eu vinha de uma família bastante... não queria usar a palavra liberal, porque pode ter uma outra interpretação, mas libertária e de artista, né, assim, em que a liberdade era algo muito valorizado. Além disso, né, assim, na minha história pessoal, meus pais se separaram, eu tinha 1 ano, depois eu me separei grávida do meu filho. Então, assim, de mulheres que, por mais que tivessem os pais dos filhos ali por perto, né, tiveram que se virar, que tiveram que... Autonomia crítica desde sempre. Desde sempre. E além disso, assim, como eu falei, por esse histórico da minha família também, de acreditar em muitas coisas que eram tidas como diferentes. Então, na minha visão, na minha formação, assim, na minha havia uma vida, outra forma de ser, senão... que não é essa. E da mesma forma que eu entendia esse aluno. Essa Porque foi a evidência ideológica. Exatamente. Que é o que eu tentava demonstrar para eles sem usar termos, né, teóricos. E aí, esse menino, não pelo contrário, mas assim, de forma bastante diferente, vinha de uma família religiosa, de um pai pastor, de um avô pastor, tinha alguém ali também que era militar, ele tinha um desejo de se tornar militar, uma família muito tradicional em que nunca tinha passado que ninguém tinha passado por um divórcio. Então, eu tentava mostrar para ele como que eu tinha uma família que não era essa tradicional, por muito tempo, né, desde a minha mãe com meu pai, a minha com meu filho, e que eu entendi essa posição dele, mas que também gostaria que ele entendesse a minha. E ele, inclusive, se desculpou, falou que sentia muito por eu não ter tido a mesma experiência que ele. Mais uma vez, né? Sendo bastante preconceituoso quando ele disse, você não tem família. Botando como se ele fosse o padrão, né, como se ele fosse mais feliz que você, né? Claro que existem, né, problemas, mas ele também passou por dificuldades que eu não passei. Ele passa por opressões que eu não passo, né? Dentro da própria casa. Então, foi por isso que o curso surgiu. E nesse curso eu também tive uma voluntária aqui da UENG. A Ana Clara foi minha tutora voluntária nesses 3 meses de clube de debate também. E aí todos os temas do clube de debate eram questões bastante polêmicas. Bastante. E aí, só que a partir desse trabalho, esse menino passou a ser melhor incluído. E ele era alguém que levava o debate para um outro nível, porque, como eu disse, era quase intrínseco a ele, né? Tipo, os em muitos a coisa funcionou muito bem. No de racismo eu lembro que não, porque ele defendia que não existia racismo no Brasil. Vamos parar com esse colorismo. Então, entendam que era uma... Mas nós, enquanto professores, a gente tem que lidar com alunos de diversos... com diversas ideologias. E esse aluno dizia que eu que tinha ideologia, ele não. E não adiantava eu tentar explicar para ele que todos tínhamos. E que, né? Enfim. Mas aí esses 2 cursos aconteceram lá no IFPB no ano passado, com a participação de alunos aqui. Ideologia de gênero. É como se a anti-ideologia de gênero não fosse uma ideologia. Né? Tudo isso. Aí depois eu vim pra cá e esse ano eu tenho uma extensão que é uma continuidade desse curso de redação, né? Como eu disse no ano passado, pelo IFPB foram 3 meses. Aí aqui eu submeti no edital do PAEX. Fui contemplada com uma bolsa. Hoje a Giovana Gonçalves, que tá aí, eu ia falar do 8º período, mas ela tá transitando. Aqui no jornalismo. Ela é formada no jornalismo, se eu não me engano, e tá na letras, né? Giovana Vara. Isso, Giovana Vara. Ela é minha bolsista, né? Só que além disso, o que aconteceu esse ano, né? Aqui eu submeti o projeto, 30 vagas, de novo surgiu um número maior de alunos, e o pessoal do IF falou, não, vamos atender mais gente. Eu falei, olha, mas eu só topo atender mais gente se tiver bolsa. Porque como voluntário, como eu disse, né? Algumas pessoas acabam desistindo antes. Como voluntário, você não pode cobrar da mesma forma, né? Gasta, Tainá. Tadinha. Não pode cobrar da mesma forma. E aí, aí eles conseguiram algumas bolsas. E aí a gente tem 4 bolsistas. Então é uma parceria. O ENG com
Com o IFPB? IFPB. É um projeto que está institucionalizado, ele foi submetido ao PAEX. E aí, o IFPB entra como um parceiro social, Certo. Tanto fornecendo aí, né, essas bolsas, viabilizou bolsas para mais 3 bolsas para novos tutores. E, além disso, também... Porque esse projeto de extensão, esse se chama... Eu não anotei o título, mas eu sei de cor. Curso de redação, pensando o texto dissertativo e argumentativo para o Enem. Esse curso... Aqui na UENG já tinha o cursinho popular, né? Coordenado pela professora Laíse. Uhum. E o curso que eu propus é um curso online. E para atender populações... principalmente de regiões que têm menor desempenho no Enem. Eu me fundamentei numa pesquisa feita por um pessoal da USP e da FGV. Eles fizeram um estudo que mostrava que certas variáveis socioeconômicas, principalmente regionais, influenciavam no desempenho do Enem. Então, eu me fundamentei nesse, e aí meu curso tinha... O que eu propus foi uma parcela de vagas, né? Porque esse estudo mostrava que população não branca, né? Então, de pretos, pardos e indígenas tinham menor desempenho, obviamente influenciado por questões aí históricas de exclusão, e populações de regiões que não Sul e Sudeste. O Sul e Sudeste tinham um desempenho maior. Então, o curso era para atender essas outras regiões. E o IFPB entrou como parceiro social também para disponibilizar laboratório de informática para os alunos que quisessem cursar, para participar desse curso de extensão. Que é importante essa parte, né? Falar, fazer curso online. Mas tem muita gente que não tem nem acesso nem a isso, né? Então, como é que vai alcançar essas pessoas? Sim, né? Tem que operacionalizar a coisa e tem que oferecer esse espaço. E aí o IFPB entrou nesse sentido. E aí a gente tem alunos de Passo, sim, né? A gente tem alguns alunos aqui de Minas, mas a maioria é de lá, é da Paraíba, não só desse campus, Santa Rita, mas de toda a Paraíba, né? E tá indo muito bem. A gente tá tendo um resultado, assim, absurdo. Eu tô muito contente com o resultado. A gente tem redações semanais. Eu dou aula semanalmente, 2 horas de aula, e os tutores corrigem as redações. E a gente sempre faz escrita numa semana, reescrita na semana seguinte. A última reescrita, a média de nota dos alunos foi 940. Nossa, excelente. A média dos alunos é espetacular, assim. Eu fico muito contente mesmo. E principalmente, porque assim, o que motivou esse curso, né, submetido aqui, mas para atender principalmente o Nordeste, é porque esse campus especificamente, que é parceiro social, é o campus Santa Rita, é uma região, da região metropolitana de João Pessoa, mas é uma região periférica, o maior índice de criminalidade da Paraíba. Quando eu vivi lá, eu fui várias vezes com o pessoal do campus entregar cesta básica. É uma situação, gente, que assim, eu nunca tinha visto aqui em Minas. E não tô querendo pintar a Paraíba como um lugar extremamente pobre, não. Mas existe... uma cidade maior lá também, né? Não, uma João capital, Pessoa... Né? Eu morava em João Pessoa, né? Óbvio, tem uma população, né? Bairros riquíssimos e tudo mais. Mas Santa Rita, que é na região metropolitana, é um lugar com um índice de vulnerabilidade social aí complicado. E o curso atende Santa Rita. Então, assim, a motivação foi essa... De realmente possibilitar... Tentar mudar aquela o acesso. Porque eu não tenho dúvidas, assim, por esse histórico lá, que um bom desempenho no Enem muda a realidade daquelas pessoas, né? A oportunidade que eles vão ter, né? Sem dúvida. Então, foi por isso. E assim, como que as pessoas acessam esse projeto? Elas podem aderir? Por exemplo, tem adesão agora? Ou você já fechou uma turma? Como que... Sim, no momento a gente não tem matrículas abertas, né? O curso começou, a gente abriu em maio as inscrições, o curso começou em junho. Desde então a gente está, né, com aulas semanais e com essa produção de redação semanal. Então, infelizmente, nesse momento a gente não tem condição de receber novos alunos. Que já está muito perto do Enem, né? Sim, e todo o trabalho de base já foi feito, né? Assim, a gente retomou algumas questões básicas que eu tinha dado nesse curso do ano passado, porque alguns alunos eram de primeiro e segundo ano e se matricularam nesse, mas a gente está aprofundando muito mais, porque eu bato muito na tecla. E como seleciona os alunos assim? Como que você faz essa triagem? Nas 2 vezes que eu submeti, o diretor do IF falou, você vai atender todo mundo, e me arrumou mais bolsistas, né? Entendi. Então, todo mundo que quis entrou. E
Mas uma coisa que eu mato muito nessa tecla com eles é que, assim, óbvio que eu quero formar, quero que eles estejam preparados para a redação do Enem, mas eu tento trabalhar com eles a reflexão sobre o texto, né? Sobre o que é texto. Aprender para além da redação do Enem. Exatamente, porque alguns vêm, assim, com a mesma estruturinha toda semana. Eu falo assim, olha, você é capaz de mais do que isso, né? Vamos fugir dessa história. Vamos ser criativos, né? E eu acho que uma das principais coisas que o Enem valoriza muito é essa interdisciplinaridade, não sei falar. Então, por exemplo, você pode citar um filme, você pode citar um livro, né? E esses conhecimentos você leva para a sua vida depois, né, que você passa do Enem, né? Com certeza, né? Isso é avaliado Você entrou numa universidade. Você vai trabalhar a produção de texto em outros gêneros, etc. Mas você vai. Então, assim, um aprendizado que você leva para a vida. Não, sem dúvida, né? E a questão do saber escrever é saber pensar, né? A gente trabalha muito isso no curso, de eles organizarem o pensamento, selecionarem as informações e usarem isso a favor da argumentação. E o que você falou, Laura, sobre o repertório, né? A competência 2 do Enem avalia esse repertório. E muitos alunos ficam muito inseguros em relação a isso. De tipo, nossa, mas eu não conheço tantos filósofos, eu não conheço tantos autores. E o que eu tento mostrar para eles é que a gente tem muito repertório. A gente tem muitas informações e às vezes a gente quer citar só o filósofo, mas não precisa. Então, eu sempre brinco com a ideia da redação sobre violência contra o animal, né? Violência, por exemplo, rodeio, essas ideias. Eu falo assim, aí eles falam, que filósofo que eu vou citar? Eu falo, gente, sabe Atirei o Pau no Gato? Atirei o Pau no Gato é uma cantiga popular que configura repertório. E que é uma cantiga popular a qual você pode problematizar para dizer assim, olha, desde a infância a violência animal é estimulada, né? Então, Atirei o Pau no Gato e depois eu lembro acho que era a Eliana que fez a versão politicamente correta, a versão atual, não atirei o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Mas a original... Não, foi esse a original, né? A original a gente pode usar como repertório, né? Claro. E problematizar como que essa violência é estimulada. Na minha redação, eu vou falar, na minha redação eu citei eu citei Divertidamente, da Disney. Eu sempre cito o filme da Disney, porque Disney é uma coisa que pode citar, tem vários filmes, dá pra citar em qualquer coisa. Até porque o Divertidamente, ele tem toda uma conceituação por trás do filme, daquela narrativa lúdica, né? Sim, Mas ele tem toda uma conceituação em relação, por exemplo, à neurociência. Sim, é que o meu tema foi saúde mental. O tema que eu fiz. Maravilhoso. Não tendo saúde mental, escrevi sobre saúde mental. Os sentimentos, é isso? Isso. A estigmatização Era esse, né? Isso. O estigma da saúde mental no Brasil, né? Isso. Mas, então, assim, a ideia é ter esse olhar problematizador, de perceber que nós temos muitas informações que podem ser usadas como repertório aí na redação do Enem, sim. Com certeza. Sim. E assim, bom, não tá, nesse momento você não tá recebendo, etc. Mas, com certeza, esse projeto vai se tornar um programa, né? Você está obrigado a continuar dessa forma, né? Então, eu vou, né, trazer essa informação aí. A gente teve uma reunião há algumas semanas, né? Com a direção, com a coordenadoria de extensão. Da unidade, né? Aqui em Passos. Então, com o Hipólito, o Vinícius, a Esther. E fomos convidadas também, eu e a Laíse, que é a professora que tem o cursinho popular, né? E nessa reunião nós decidimos propor, né, que o cursinho popular, e aí com essa parceria, né, para que o curso de redação entre como parte do cursinho popular, vire um programa, né? Então, agora quando eu estava vindo para cá, a Laíse já me mandou notícias de que o regulamento está aí encaminhado, nós vamos discutir sobre isso. Então, tomara que dê tudo o ano certo. que vem, então, você tem uma recepção, né, em relação a essa seleção de vagas, etc. E continuidade do programa, né? Provavelmente, né? Creio que vai. Sim, vai. Não, Já vai depender de mim. Já tá escrito. Não tem outra saída. Não, é isso, muito provavelmente. Eu tô dizendo assim, muito provavelmente porque ele ainda não tá formalizado, mas já houve essa conversa, né? E os passos aí estão sendo dados para que ele se torne um programa e que, com isso, então, o alcance seja maior. A gente tem ideias de fazer o presencial e o online para atender, então, alunos que
tem disponibilidade para vir aqui à tarde, à noite, para outros. Um raio aqui, né? Essa é uma ideia, né? Sim. Em relação ao curso, a parte de redação mesmo, a minha ideia é que a gente tenha aulas gravadas. As aulas ao vivo. Uma plataforma. E pronto. E que depois... Porque aí, se alguém não precisar dar todas as aulas... Porque eu tenho todas as aulas gravadas já. Óbvio que com uma... As atualizações. gravações caseiras, né? Mas seria ótimo se pudesse, Faz né? edição. Sim, mas porque se eu não tiver que dar aula, por exemplo, é uma pessoa a mais para corrigir redação, porque na redação a gente precisa praticar e corrigir. A gente precisa, o feedback é fundamental. E afinar os critérios entre a turma. Mas isso, no curso, a gente teve 1 mês de capacitação. E a gente tem primeira e segunda banca, a gente faz igualzinho o Enem. A gente faz os critérios do Enem e o mesmo sistema, assim, sabe? Para ter uma correção bem acertada com o Exame Nacional do Ensino Médio. Acredito que vai ter o resultado que vocês estão esperando. Vamos torcer, porque... Daria para fazer uma pesquisa em relação a esses resultados. Estamos contabilizando tudo, né? Tá tudo lá em planilha, tudo registrado para pensar em... Crítico Sim, e pesquisas também, para entender o que funciona, o que não funciona, e para próximos cursos, né? Muito bom esse projeto. E assim, aí, digamos, a definição dessa forma que vai acontecer ano que vem, você não tem um espaço em que a pessoa pode procurar, te seguir, alguma rede social, porque a gente pode, até o final do projeto, ir divulgando nas nossas redes, conforme você vai dando informações. Olha, então... Vai ter uma inscrição assim, assada, para os alunos se prepararem. Para o processo do ano que vem. Isso, para o ano que vem, né? Por enquanto, nós não temos nenhuma página, nada, mas imagino que o cursinho se tornando um programa, possivelmente a gente faça alguma coisa. E no início do ano, isso é divulgado, né? A UENG, nas suas redes sociais, né? A unidade de passos da UENG divulga nas redes sociais essas inscrições. E eu me comprometo, caso assim que a gente criar essa página, caminhar para vocês divulgarem, por favor. Lá nos nossos sites, né? Nas nossas redes sociais. Nossos sites, ele tá um pouquinho atrasado. Um homem old school. Mas é um site, Instagram é um site. Tá, desculpa. Perante ao Frei, tá tudo dentro do Frei, né? Excelente, Bruno. E assim, se a gente não perguntou alguma coisa, ou se você quer falar alguma outra coisa que, por acaso, ficou faltando... Eu tô rindo, a cara dela assim, foi né? ótima. Eu acho que eu falei pouco, né? Não me dê mais espaço, Samuel. Não. Você falou bem. Não, esse espaço aqui é seu. Às vezes a gente não perguntou alguma coisa. Sim. Não, acho que eu disse tudo, assim, eu esses dias estava refletindo sobre esse papel da extensão, né? Claro. Recentemente a gente recebeu a Esther, né, coordenadora de extensão no curso de letras, e eu fiquei pensando como eu tinha essa visão retrógrada, né, de que extensão é a universidade, grande detentora do conhecimento que leva para a comunidade, e fico pensando assim, o quanto eu aprendi nesses projetos e o quanto todos esses projetos contribuíram para que eu me tornasse uma professora melhor, né? E óbvio que todos eles surgiram de uma demanda da comunidade, que eu percebia essa demanda da comunidade e também acho que é muito importante que o que a gente produz aqui, tudo que a gente pensa, que também chegue até a comunidade e principalmente àqueles que, em geral, não têm acesso, né? Porque, como eu disse, infelizmente, os dados mostram que alunos não brancos, né? Os pretos, pardos, indígenas e de regiões que não sul e sudeste têm desempenho inferior. E aí a ideia desse curso atualmente foi atingir essa população. E os projetos de extensão, de modo geral, na unidade, a gente comentava aqui pouco, né, na fala com o Jean, né? São muito importantes, né? Você acabou de participar de uma semana de prevenção e combate ao assédio, né? Uma discussão que você estava ali entre os organizadores para levar essa discussão à universidade, que é um projeto de cunho extensionista também, um curso, uma semana, né? Sem dúvida. Falar um pouco também, que foi muito legal, né? Sim. Teve um engajamento muito bacana.
Com certeza. A gente acabou de ter essa semana de combate e prevenção ao assédio, que era uma preocupação, eu falei dos meus interesses por argumentação. Lá da extensão, né? Também, sim, sim, foi uma proposta da Esther, né? Que convidou o GEF, que é coordenado pela professora Iari, que eu pedi até entrar. Sim, pedi bastante para entrar e me incluíram lá. E o GEF também faz reuniões, né? Sim, o GEF... Eu também tô no GEF. Ela é da professora Rosângela. Isso. Hoje ele é coordenado pela professora Yara, né? E tem a participação de várias alunas, né? Na realidade, são as alunas que conduzem Na verdade, o papel... ele surge com um projeto do professor Frederico, que depois ele passou para a professora Rosângela, ela participava, ela tocou. Aí agora, acho que com a Yara, você, tem a Michele também, tá? Talvez... A Michele participa de algumas reuniões, mas a Yara coordena, e aí nós temos duas Amandas, uma da história, acho que a outra Amanda é do serviço social, a Júlia, que é aqui do jornalismo, né? A Débora, que é do serviço social. A Júlia ainda era do tempo já da Rosângela, já mais antiga, né? A Júlia. Não, a Júlia acho que entrou esse ano. Júlia daqui do jornalismo? Eu sei que são duas Amandas. Era a Grazi. Era a Grazi. A Grazi participa sempre das reuniões. Ela não tá mais não ainda, mas ela participa de todas as reuniões. Ela é das antigas. Abraço, Grazi. Um abraço. Adoro a Grazi, ela é minha veterana. É a minha veterana oficial. Grazi maravilhosa, é aquela que abre a boca e faz aquele comentário que faz assim, ó, todo mundo fica quieto. Não, maravilhosa, e que sempre traz, eu acho muito importante, assim, eu sempre paro para ouvir a Grazi, porque ela sempre traz um recorte racial que infelizmente, nós, enquanto mulheres brancas, às vezes, não sentimos essa dor, não sentimos, e com isso não colocamos em questão. Então, eu acho maravilhoso quando a Grazi... Nem sabemos como colocar, nem temos essa dimensão, e ela tem. E ela é muito engajada, maravilhosa, né? Assim, ela tá sempre lá nas reuniões do GEF. E aí, a Esther convidou o GEF a partir de algumas denúncias, né? Recentemente foram formalizadas algumas denúncias de assédio na universidade, e a Yara tinha contato com o pessoal da antropologia, o que ela é, gente? Subiu o termo. Ela é da história. Paleontologia, desculpa. Então, a Esther, ela é paleontóloga, né? E o pessoal da paleontologia tem um grande engajamento em questões de assédio, porque ocorreu uma série de assédios dentro da antropologia, né? Semana passada a gente teve notícia de uma exoneração de um professor da UFO, também da biologia, por assédio, né? E quem veio falar com a gente era a Anne Show, da USP Ribeirão, que é uma antropóloga e que está aí na rede USP Mulheres. E a Esther começou com a ideia a partir de um convite para a Anne. E a partir disso a gente foi pensando em outras ideias. Quando a gente estava organizando o evento, a gente criou um formulário online, né? E era um formulário anônimo em que toda a comunidade foi convidada a relatar. Então, reforço, anonimamente, situações de assédio, para que nós conhecêssemos a realidade aqui da unidade de Passos e pudéssemos pensar em ações, Mas né? As falas, elas foram abertas ao público de modo geral. Todo mundo, né? Toda a sociedade de Passos. Sim, né? Sim. Acho que, na realidade, o formulário era sobre assédio na universidade. Os eventos de informação e conhecimento, eles eram abertos. Sim, aí na semana foi aberto à comunidade, né? E aí nós tivemos aí 3 dias, nós recebemos a delegada da Delegacia da Mulher, que falou pra gente de Passos, que nos apresentou aí o que é assédio, né? E várias informações muito importantes, porque esclareceu pra gente que estupro pode ser um beijo, um toque indesejado, e a gente precisa ter clareza disso. Tanto as vítimas para denunciar, quanto os agressores para que não cometam mais esse assédio, né? Importunação, por exemplo, né? E eu achei interessante, né? Porque a partir desse formulário, e a gente exibiu isso durante o evento, e agora por todas as unidades aqui de Passos, todo mundo pode ver esses cartazes, a gente tem aí relatos, alguns que todo mundo consideraria assédio, né? Porque a gente teve relato de estupro, gravíssimo. Não, muitos relatos graves, né? De professores trocando sexo por nota, o que, né, não pode acontecer mais, mas a gente também teve relatos de situações que podem parecer normais, como olhares, né? Então, assim, o sujeito que conversa com a mulher olhando só para o decote, ao invés de olhar para o rosto, ou o professor, o aluno que alguém levanta para ir ao banheiro e se vira para olhar a bunda da menina que passa. Isso é constrangedor, isso é assédio. O professor que faz perguntas inapropriadas, né? Perguntando sobre sexualidade, sobre experiência sexual.
social. O próprio convite para sair, quando não dá liberdade. A gente fez um cartaz, né, de divulgação sobre isso. Então, era assim, se o professor te convidou para sair e você não se sente livre para recusar, isso pode configurar assédio. Porque, assim, você pode dizer assim, todo mundo é adulto, né? Então... E no contexto de uma relação de poder. Totalmente. Se você não se sente à vontade, é porque existe uma relação de poder ali que te inibe. Então, é assédio. Então, o evento nos permitiu, né, pensar sobre essas questões, então, entender o que é assédio, conhecer o que a comunidade está relatando como situações desagradáveis. Tivemos a fala da Anne, né, contando um pouco da experiência. No encerramento, a gente teve a fala da Heloísa, também da USP, que foi mediada pela professora Yara, que também contou sobre a experiência dela. E no último dia, a gente teve uma roda de discussão pensando em ações, em encaminhamentos. E aí, nessa reunião, nós decidimos, assim, já era uma proposta, e aí a comunidade foi favorável, à proposição de uma comissão permanente para que a gente tenha aí uma política institucionalizada. Assim, quando a gente fala em política institucional contra o assédio, é pensando assim, em acolhimento das vítimas, direcionamento transparente das denúncias, investigação e, se for confirmado assédio, responsabilização dos sujeitos, para que a gente consiga realmente acabar com o assédio, né? Então, a partir dessas medidas... Ou criar também ferramentas de defesa, né? Sim, o acolhimento da vítima, assim, ter esse espaço para que as vítimas possam relatar o que está acontecendo, e a gente espera que com isso, né, as vítimas possam reconhecer e denunciar, e os assediadores também, porque é importante frisar isso também, né? Não é passar pano para assediador, não, mas a gente vive numa sociedade que naturaliza muitas práticas. Então, muitas pessoas podem achar ok olhar para o peito de uma aluna, pode achar ok chamar para sair, pode achar ok tocar, sem ter consciência de que isso causa um constrangimento, né? E que isso é assédio. Então, a gente espera que vítimas tenham se conscientizado para denunciar e assediadores também para acabar com essa prática, para deixar de ser assediador, né? Excelente, assim, importante, né? Sim, participei. E acho que muito importante, né? Uma fala, né, que a gente conversou no off, que é difícil para um homem entender o medo que é andar na rua, de andar sozinha e ter medo, por exemplo, de vir para a universidade, que é um lugar que a mulher muitas vezes foi desacreditada a chegar nesse lugar, e ela chegar nesse lugar e ela não se sentir confortável, um homem fazer ela se sentir desconfortável, até mesmo, né, outra mulher, não sei, fazer ela se sentir desconfortável de achar que ela prefere sair disso, né, do que às vezes ir atrás de ter medo, né? Tem medo de ir atrás de uma medida, porque às vezes ela, meu Deus, eu vou ser julgada, e meu na Deus. Academia isso é muito comum, né? A gente vê relatos, sobretudo, assim, não só no Brasil, mas em lugares, universidades estrangeiras, né? O assédio mesmo que sofre, né? A Laura tocou em algumas questões importantes, né? Então, a primeira, você falou, sofreu assédio por outras mulheres. Então, vamos deixar claro que não é só a mulher que sofre assédio, né? Homem também pode sofrer assédio. Em função dessas relações de poder que a gente falava há pouco, sem dúvida nenhuma, as minorias sofrem mais assédio. A partir do formulário, os relatos que nós recebemos, todas as vítimas de assédio na universidade foram mulheres, mas informalmente chegaram até mim situações de alunos gays que também foram assediados por outros homens. Então, vamos deixar claro que sim, todo certeza. mundo pode ser assediador ou vítima, né? Sim, não é só a relação entre professor e aluno. Não. Entre aluno e aluno, professor e professor. Com certeza. E funcionários, analistas, técnicos. Acho que aqui... De forma geral, né? Na universidade acaba sendo até mais comum de aluno com aluno, né? Olha que curioso, né, Laura? Você fala disso porque a sua experiência talvez seja de aluno com aluno. O que me choca mais é o do professor com aluno. Não, me choca mais. Mas eu acho que o que é mais normalizado é o do aluno com aluno. Porque, ela tava bêbada na festa. Ela... Tem todo um julgamento que tá por trás disso. Assim, por exemplo, em relação ao docente, ao funcionário, etc., tem a questão hierárquica e estrutura de poder. Dos alunos, é a pura ideologia mesmo do assédio pelo assédio, porque aí não tem essa relação mais direta, né?
fiz porque é histórico fazer. Existe, eu vou comentando com vocês, né? Eu fiz graduação na UFOP, então eu também tive essas experiências. E a gente não pode concordar mais com isso, porque como você colocou, né, Laura, a gente tem evasão por isso. Nos relatos que chegaram pelo formulário, e vale ressaltar aqui que todos os relatos que eu tô comentando e que estão expostos aí pelos prédios da UENG, eles foram autorizados, né? No final do formulário tinham 2 caixinhas lá autorizando. Eles são anônimos, a gente não sabe de quem vem, e eles foram autorizados, né? Assim, que a exibição deles foi autorizada e o uso em pesquisa foi também autorizado. Alguns não autorizaram e nós não estamos comentando e usando. Mas vários deles trazem a informação de que as alunas evadiram, deixaram o curso. Isso é muito preocupante. A gente não pode compactuar com isso, né? Por mais que sejam práticas naturalizadas, a gente precisa discutir e mudar essa realidade, sem dúvida nenhuma, né? A gente é um espaço aqui de conhecimento, né? Então, somos todos sujeitos aqui né, esclarecidos e temos que ter consciência que são práticas que não são naturais, não são, são construídas socialmente, as pessoas se sentem no direito, então é o estudante que se sente no direito de beijar à força as colegas, né, que se sente no direito de colocar a mão dentro da calça da colega, que não escuta o não, eu não quero, e para, né, acha, não tá fazendo charminho, né, a mesma coisa... Tá de mimimi, né? Que é o termo da moda, né? Pelo amor de Deus, né? Então, não é não, né? Se coloquem, percebam aí as reações e não falem sobre o corpo, não toquem o corpo, não convidem alguém com quem você tem relações ali de poder envolvido, né? Assim, que pode gerar esse constrangimento. Mas a gente espera que, a partir do evento, as coisas mudem, né? Nós vamos... o GEF vai formular aí uma cartilha, um código de conduta para contribuir. Nós estamos encaminhando aí também para a reitoria. Agora, semana que vem, eu tenho uma reunião com outras unidades para discutir também essa proposta de uma comissão permanente, não só pela unidade de Passos, né? Essa semana eu fiquei sabendo que estava acontecendo na FAI, em BH, uma atividade de assédio, até com uma ex-colega da UFOP, a partir do Instagram de uma colega da UFOP, e aí escrevi para ela e nós marcamos uma reunião para a semana que vem. Mas a ideia é que a gente, né, tenha uma política institucional definida uma comissão permanente, a partir de uma comissão permanente, para acabar com isso e para que a universidade se torne um lugar confortável e seguro para mulheres, para minorias. Porque virando, né, é um programa que fala? Uma comissão permanente. Uma comissão permanente, ela, por mais que renove o corpo de alunos, né, vai continuar e vai ter essa rede de apoio para todo mundo que precisar e se sentir, né, de certa forma tocado. Né? Sim. E a nossa ideia, assim, que tenham ações, que aconteçam ações educativas, então, de esclarecimento do que pode, do que não pode, do que constrange, do que não constrange. Além de toda esse acolhimento da vítima. Então, a gente espera ter aí profissionais preparados para acolher vítima, porque muitas vítimas não querem falar do assunto para não reviver, não querem falar porque tem medo. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Tem medo de retaliação, né? Imagina, como é complicado você denunciar, por exemplo, um professor que vai continuar ali com você todo semestre, ou talvez até o curso todo, né? Às vezes até, olha só como isso é grave, né? Uma pessoa que no primeiro momento se admira. Que você admira. Tem uma boa reação, assim, que você imagina uma outra coisa e às vezes ele tá pensando em uma questão que... abusando literalmente o poder. Né? E assim, tipo, você fala, nossa, professor é legal, mas na verdade ele tá meio que ardilando, tramando uma outra questão. Não, vocês vão ver aí quem não viu ainda os cartazes, né? Tem cartaz que fala, agora eu vou ter aula com ele e já tô nervosa, não sei como vai ser, vou precisar cursar a disciplina dele, é complicado. Então, assim... É preocupante, a gente não pode mais fingir que não está acontecendo, né? A gente precisa fazer alguma coisa e todo mundo aí pode ser aliado nessa luta anti-assédio, né? Essa não é uma causa de mulheres, essa não é uma causa feminista, essa é uma causa de todos, né? Todos que se tocam com essa situação podem... ser nossos aliados, não sendo assediadores, apontando para alguém que você percebe, né? Então, assim, seu colega faz um comentário... na sua frente, que você percebe que é desconfortável pro outro, dá um toque no seu colega, fala, olha, acho que, né, ele olha para uma menina e fala, olha, acho que ela não gosta disso, acho que não é interessante, acho que não é bom, você não devia fazer isso, segura porque aí. Pra mim, não ser assediador não basta, tem que ser contra, entendeu? Então, não adianta nada falar, não sou assediador
e passar pano coleguinha. pro amigo que é. Ai, não, mas ele, meu amigo... Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Não culpabilizar a vítima, né? É. Então, mas ela tinha bebido, né? Não, gente, Não, a roupa dela... Deus. A minha tese é sobre isso, né? Minha tese de doutorado é sobre a marcha das vadias, sobre a culpabilização das vítimas pela violência que elas sofrem. Então, isso é muito comum. E vamos rever as posturas aí e acabar com esse assédio, tornar a universidade um lugar confortável para a construção de saber, para difusão de saber, né? Que é a função mesmo. Sim. Que é a função dela, né? Então, é isso. Eu acho esse assunto muito importante. É a primeira vez que esse assunto está sendo abordado aqui no podcast. E eu espero que os ouvintes, né, e até as pessoas, até quem chegar, né, esse podcast, eu espero que as pessoas, ou se alguma vítima estiver escutando, né, que elas não se sintam que estão sozinhas, né, Há um espaço de acolhimento. Há um espaço de acolhimento e se não for aqui em Passos, procurar algum lugar que tenha, né, esse acolhimento. Sem dúvida nenhuma. O GEF mantém aberto o formulário que foi divulgado aí no final do semestre passado, né? Para que as vítimas, caso queiram relatar anonimamente, porque é interessante esse relato anônimo, né? Para que a gente conheça a situação e nós do GEF também nos colocamos à disposição para orientar o que fazer, porque enquanto a gente não tem essa comissão, a gente se coloca nesse lugar, né? A gente está aí, o GEF está sob nova coordenação, como eu disse, com a professora Yara, ela também, né, se colocou nesse compromisso, a professora Esther, da Biologia, né, que é a atual coordenadora de extensão, e assim, a gente está aí para isso e a gente espera que em breve essa comissão seja criada, para que então a gente tenha esse espaço preparado mesmo. Mas a UENG tem a ouvidoria, as denúncias podem ser feitas via ouvidoria, né? Se caso, assim, as pessoas não queiram falar com a gente, nem é o nosso papel oficialmente, né? A gente se coloca enquanto aliadas, mas a ouvidoria do UENG também está aí para isso, né? Então, a partir das denúncias feitas à ouvidoria, possivelmente processos administrativos podem ser abertos, né? Dependendo da situação, a denúncia pode ser feita à Delegacia da Mulher, como a delegada, né, apresentou pra gente no primeiro dia do evento. E a gente precisa denunciar, gente. A gente não pode ter esse medo, porque essa violência aí que nos impede de denunciar é mais um dos mecanismos para que a mulher não esteja na universidade. Porque a mulher que está em casa trancada, ela pode sofrer violência doméstica, mas essa violência ela não vai sofrer. E a ideia é essa, né? Que a mulher não esteja nesses espaços. Quando a gente ocupa espaços que o patriarcado não quer que a mulher ocupe, a gente sofre essa violência. A gente tem que resistir a isso. Sim, com certeza. Perfeito. Aí não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu só quero agradecer por esse episódio. Esse episódio foi muito bom. Obrigada. Muito rico. Espanhol eu não hablo. Não hablo também. Eu não hablo nada. Enfim, encontrou uma língua que ela não fala. Eu não hablo nada. Mas eu queria agradecer que você aceitou o convite. Foi um de bate-pronto. E agradecer também ao Samuel, se quiser. Agradecer a Laura também. Obrigada. Agradecer a Tainá, Lala e Rai também sempre ajudam. E agradecer aos ouvintes. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Então tá bom. Muito obrigado. Eu agradeço também. Todos e os demais. Então tá bom. Obrigada, gente. É isso, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.